De olho no presente, mas pensando e trabalhando pelo futuro. O Vasco amanhã entra em campo pelo primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca. Hoje, no CT Moacir Barbosa, foi realizado o último treino antes da grande decisão. Mas mesmo diante disso, hoje também, o Departamento de Futebol corre contra o tempo, pois dia 4 de abril fecha a janela do futebol brasileiro e o Vasco tem o objetivo de, até essa data, trazer mais reforços para o elenco. A gente vai falar sobre isso, trazer todas as informações importantes sobre essa situação, pois o Vasco vem traçando perfis, alvos no mercado para conseguir reforçar cada vez mais o elenco cruzmaltino. Além dessas muitas outras informações aqui neste Fala Gigante. Porém, é claro, torcedor vascaíno, se você está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, para quem não me conhece, eu sou o Lucas Moretti e você aí, seja muito bem-vindo. Esse é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, às 7, às 2 e também às 8 horas da noite. Final de semana a gente costuma não ter mais horários fixos, apenas às 7 horas da manhã com a Acorda Vascão, porém hoje infelizmente a gente não conseguiu postar, então já te adianto, teremos agora o Fala Gigante às 5h30 e o Boa Noite Gigante às 9, 9h30 da noite. Tranquilo, rapaziada? Então é claro, antes de começar também, se você ainda não é inscrito, se inscreva. A gente tem em média aqui mais ou menos 1000 pessoas chegando todos os dias ao nosso canal, novas que não se inscrevem no canal do Gigante Vasco. Então se inscrevam, ajudem o nosso crescimento. A gente precisa muito de vocês, muito realmente, principalmente para quem chega à marca dos 90 mil inscritos. Se você quer nos ajudar, larga o dedo aí nesse botãozinho onde tem a palavrinha inscrever-se. Larga o dedo também no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar. Ajude também o nosso canal aqui embaixo ativando o seu sininho de notificação e deixando aí o seu comentário, se você acha que o Vasco ainda tem a necessidade de trazer reforços para o seu elenco. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente. Falar logo de Vasco da Gama. E eu quero primeiramente falar aqui exatamente sobre a situação que nós abordamos lá no início do vídeo. Pois o Vasco, de fato, amanhã tem uma grande final, mesmo sendo semi, é uma final para o elenco vascaíno contra a equipe do Flamengo. Um jogo disputado, um jogo decisivo, um jogo que vale vaga nas finais do Campeonato Carioca. E se de fato o clima de rivalidade, o clima de decisão, o clima de grande jogo já foi completamente presente, já esteve presente, né, naquele Vasco e Flamengo da semana passada, amanhã, com toda certeza, esse clima estará muito mais ativo, muito mais forte, exatamente pelo momento em que as duas equipes se enfrentam. Flamengo em baixa, Vasco em alta, semifinais que valem vaga nas finais do Cariocão. Tudo isso vai fazer com que venha a ser um grande jogo, uma grande partida. O Vasco está focado nesse jogo com toda certeza. Treinou sexta, treinou ontem e treinou hoje no CT Moacir Barbosa, focando nessas semifinais do Campeonato Carioca. Porém, meus amigos, se o técnico Maurício Barbieri e a sua comissão trabalham pensando nessa partida, o Departamento de Futebol hoje, que é comandado pelo Paulo Brax, trabalha pensando no ano, na temporada de 2023, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, nas competições que o Vasco irá disputar. E é de fato uma corrida contra o tempo, pois dia 4 de abril a janela fecha. O que isso significa? O Vasco não poderá mais contratar até o meio do ano. E todos nós sabemos, olhando para esse elenco do Vasco, que mesmo em um momento bom, o Vasco ainda tem necessidade de contratações. Na minha opinião, o Vasco ainda tem a necessidade de contratar um ponto esquerda. Na minha opinião, o Vasco ainda tem a necessidade de contratar um reserva para o Pedro Raul. Na minha opinião, o Vasco ainda tem a necessidade de trazer um primeiro volante, um volante pegador, um volante de marcação. Rodrigo tá jogando muita bola, mas é um jovem. Não sei se poderá ser colocado sobre ele essa responsabilidade tamanha. E quem sabe disso também é o próprio Maurício Barbieri, técnico do Vasco, que nesses últimos dias deu entrevista à ESPN, deu entrevista ao Sport TV, e sempre quando foi perguntado sobre a necessidade de contratar, ele revelou: eu passo tudo para o Paulo, eu desejo ter mais reforços, mas aí é com ele. Aí é com o Paulo Brax, aí é com a diretoria do Vasco. E o próprio Paulo Brax também, em uma entrevista ao Seleção Sport TV, revelou que o Vasco segue ativo no mercado à procura de contratações, à procura de reforços. E é a partir disso que a gente começa a falar, pois nomes surgem internamente com a opção de contratação ao Gigante da Colina. Um nome que principalmente foi buscado lá no início do ano e ainda segue no radar da diretoria do Vasco, um nome que inclusive a gente falou a vocês
durante essa semana é o Bruno Zapelli. É um atacante que tem dupla nacionalidade, tanto italiana quanto também argentina, que atua pelo Belgrano na Argentina. Ele não é um atacante em si, mas ele é também um meia ofensivo que chega com bastante qualidade ao ataque. Ele tem apenas aí 20 anos, atuou desde 2021 pelo Belgrano, ou seja, com apenas 18 anos foi onde ele estreou pelo profissional do clube argentino. Tem mais de 50 partidas, porém apenas 3 gols marcados. Mas é um jogador de muita qualidade. O Vasco, no início dessa temporada, foi até ele, fez uma proposta no valor de 2,5 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do atleta. Porém, o Belgrano recusou ofertas. E qual é a situação atual? O Frankfurt da Alemanha e também alguns outros clubes do futebol europeu vêm se interessando pela contratação desse atleta. Inclusive, segundo informações, gente, alguns dirigentes do Frankfurt foram à Argentina nesses últimos dias para acompanhar de perto e conversar também com o Belgrano sobre a situação do Bruno Zapelli. Clubes da Bélgica, clubes da Espanha, clubes da França, da Itália e da Inglaterra vêm se interessando pela contratação desse jogador, que é o camisa 10 hoje do Belgrano. Lucas, ainda tem alguma coisa com o Vasco da Gama? Não sabemos a fundo qual é a situação, mas o que podemos passar a vocês, que é o nome que sempre esteve no radar do Vasco, e não à toa houve uma proposta do Vasco da Gama no início do ano pela contratação do jogador. O Belgrano já precificou o atleta no mercado. Hoje o valor do Bruno Zapelli chega aí a 15,5 milhões de reais pela cotação atual, 3 milhões de dólares. Isso é o que o clube argentino quer para negociar 100% dos direitos econômicos do atleta. O Vasco segue de olho, o Vasco realmente tem interesse nas contratações ainda para fechar o elenco, e quem sabe o Bruno Zapelli não pode ser uma dessas opções. Porém, jogador que de fato o Vasco segue ativo à procura no mercado, gente, o que eu posso cravar aqui a vocês é o volante, o Pitbull, o cão de guarda, o chefe ali do meio campo Cruz Maltino com relação à marcação. Um Yuri Lara, um Guinha Azul, um Gian, lembra daquela campanha de 2017? Um jogador com características como essas, pegador, marcador, que ajude a defesa Cruz Maltina. E exatamente por esse motivo, fez com que o Vasco não avançasse nas negociações pelo Vinícius Anocelo. Para quem acompanhou o canal durante essa semana, viu as notícias que eu estava passando sobre a situação desse volante de apenas 23 anos que pertence hoje ao Santos. Vinícius Anocelo foi um alvo do Vasco no início da temporada. O Santos não teve o desejo de vendê-lo ao Vasco da Gama. O Vasco colocou 32 milhões de reais pela contratação do atleta à vista, mas as negociações infelizmente não andaram por um desejo do clube paulista. Porém, nesses últimos dias o Vinícius Anocelo deixou bem claro à diretoria do Santos que não quer permanecer no clube. E exatamente por esse motivo, a partir disso, o empresário do Vinícius Anocelo começou a oferecer o jogador para outras equipes. O Vasco foi uma dessas equipes oferecidas até pelo grande interesse que tinha pela contratação do Vinícius lá no início do ano. Porém, o Vasco contratou o Andrei. Não tem a necessidade mais hoje de ter esse desespero pelo Vinícius Anocelo pelas características semelhantes que os dois atletas têm. Um segundo volante, que tem um poder de marcação, mas tem como principal característica a saída de bola. Ou seja, o Vasco não tendo mais essa necessidade, não ofereceu valores. Ofereceu uma proposta, um empréstimo até um determinado período e, dependendo da atuação do Zanocelo, uma compra no final do contrato. O Santos não aceitou. O Santos quer a venda do atleta. Então, exatamente por esse motivo, o Vasco desistiu do Zanocelo. Não quer a contratação do atleta, pois se for para pagar por um jogador, é para pagar por um atleta com características de primeiro volante. Ou seja, tá claro, o Vasco vai trazer, ou pelo menos tenta a contratação de um atleta que seja primeiro volante e tenha característica de marcação. E aí, diante disso, a gente vai para um alvo do Vasco, que também foi precificado nessa semana. O volante colombiano, Gustavo Cuellar. O Al Hilal colocou à mesa 5 milhões de dólares pela contratação do atleta que é alvo do Vasco e também do Internacional. Se o Vasco vai pagar ou não, meus amigos, depende do Paulo Brax e do orçamento para essa temporada. O valor do Cuellar está precificado. E aí fica a grande pergunta. Será que vale a pena ou tem jogadores melhores aí no mercado, principalmente do futebol sul-americano com essa característica, para o Vasco contratar? O certo é, primeiro volante é o grande objetivo do Vasco no mercado do futebol.
Deixa aí um nome que você acha que pode ajudar o Vasco durante o restante da temporada. E, gente, para finalizar essa situação sobre o mercado e a gente terminar com o clássico entre Vasco e Flamengo, quero falar aqui sobre um atacante, um grande jogador, uma joia do futebol uruguaio de apenas 18 anos. É o Matías Abaldo, que hoje defende a camisa do Defensor do Uruguai. Qual é a situação desse atleta que fez 5 partidas com a camisa do Uruguai pelo Sul-Americano Sub-20, que o Brasil foi o campeão, tendo o André e o Marlon Gomes como grandes destaques? O Vasco fez uma proposta de empréstimo por essa joia do futebol uruguaio. O Vasco colocou à mesa do Defensor uma proposta, porém ela foi considerada insuficiente. O Vasco propôs, como a gente trouxe, esse empréstimo com opção de compra. Os valores foram considerados baixos pelo Defensor e foi feita uma contraproposta pelo clube do Uruguai, né? Clube do Uruguai, tanto faz. E até o momento não houve uma resposta por parte do Vasco da Gama. O Vasco ainda não sabe se vai a fundo, se vai segurar, se vai esperar, mas é um jogador de muita qualidade. É uma joia do futebol uruguaio. E um fator que pode ajudar muito na contratação por parte do Gigante da Colina é o desejo do jogador. Segundo informações do Matheus Guimarães, jornalista do jornal O Lance, um fator é a vontade do jogador. O jogador se animou muito com a possibilidade de atuar no Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje o clube do Pomita, que realmente é um jogador da seleção do Uruguai, é um jogador que vem se destacando, foi um jogador campeão do campeonato uruguaio na última temporada, que pode ser uma referência para esse garoto de apenas 18 anos. Então isso animou muito o atleta e hoje que pode pesar nas negociações favoráveis ao Vasco, é uma possibilidade do jogador ter gostado aí desse projeto, ficado animado com a proposta de atuar pelo clube e realmente ele convencer o Defensor a aceitar uma proposta ou a precificar o atleta no mercado para que o Vasco possa realmente comprar ou, quem sabe, dependendo da situação, conseguir esse empréstimo com a opção de compra no final do contrato. É uma joia, gente, é um jogador de muita qualidade, é um jogador diferente e o Vasco vem trabalhando no mercado exatamente para conseguir lapidar esses talentos do mercado do futebol sul-americano. Bom nome, vale a pena? O Vasco negocia com o atleta. Vamos ficar ligado aí nos próximos capítulos. E, gente, para finalizar o vídeo aqui, falar sobre Vasco e Flamengo, mas especialmente sobre um atleta, Luca Orellano. Para quem não lembra, o jogador teve uma lesão aí na coxa esquerda, foi desfalque durante várias partidas do Vasco nesse ano. Felizmente ele atuou apenas contra o River e não lembro outro momento em que ele entrou em campo. Ele entrou até no Campeonato Carioca, se não me engano, contra o Dax, mas acho que parou por aí. Foi desfalque em várias oportunidades. Pois o que acontece? Após se recuperar dessa lesão na coxa esquerda, foi visto um desequilíbrio muscular. E por esse motivo foi necessário fazer um trabalho individual de fortalecimento físico, o que demorou ainda mais na recuperação do jogador. Ele está evoluindo nesse momento em questões de força, questões de intensidade, questões de resistência, essenciais para o modelo de jogo que hoje o Vasco atua. E aí fica essa grande expectativa, pois o trabalho de transição do departamento médico para o campo já havia sido iniciado há algum tempinho. Então realmente há essa oportunidade, essa chance de amanhã o Luca Orellano estar à disposição do técnico Maurício Barbieri para o famoso, o grande clássico dos milhões. Inclusive será um reencontro do Luca Orellano com o Flamengo no Maracanã. O Luca Orellano atuava com a camisa do Vélez Sarsfield e no ano passado o Vélez foi o adversário do Flamengo nas semifinais da Libertadores. O Vélez aqui no Maraca perdeu pelo placar de 2-1, com o Luca Orellano sendo o titular da equipe argentina. Então tem essa oportunidade de realmente ter esse sentimento de revanche, de atuar novamente contra o Flamengo no mesmo Maracanã, porém agora diferente, de uma semifinal de Libertadores, umas semifinais de Campeonato Carioca e com a camisa do Vasco da Gama. Lembrando, gente, o Luca Orellano foi o reforço mais caro do Vasco. 20 milhões de reais foram pagos pelo atleta e caso metas venham a ser batidas, esse valor aumenta para 32 milhões de reais. É um grande jogador, é um atleta diferente, é um jogador de qualidade que o Vasco pagou caro por ele, mas a situação no momento é exatamente essa. Vem realmente finalizando esse trabalho aí de transição, que já foi iniciado há algum tempinho, e a expectativa desse grande reforço, dessa grande contratação, estar à disposição para o Clássico dos Milhões. Caso não venha estar à disposição para amanhã, quinta-feira contra o ABC, com toda certeza ele vai estar presente, e domingo também, no próximo Clássico, o segundo jogo das semifinais, o Luca Orellano também deve estar à disposição do técnico Maurício Barbieri. Te anima, torcedor? Deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente vai ficar por aqui. Esse foi o Fala Gigante, o primeiro vídeo
deste domingão. E retornaremos ainda hoje com Boa Noite Gigante também às 9h30 da noite. Conto aí com o seu like, com o seu joinha, com o seu gostei para ajudar a divulgação desse vídeo. E como eu sempre falo aqui no canal, vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.